Boa tarde, estamos começando aqui mais uma live, mais um bate-papo aqui com o Davi Almeida hoje, nosso convidado desta quarta-feira. Boa tarde, Davi. Boa tarde, professor Valmir, boa tarde a você que está nos assistindo nesse momento. Bom, a gente prometeu que ia trazer aqui os políticos que estão aí nesse processo processo político eleitoral, né, para conversar, e hoje a gente traz o Davi Almeida. O Davi aparece ali em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto feitas agora. Essas pesquisas que eu considero que não têm tanta validade porque os candidatos ainda não estão postos, né? Davi se anunciou a pré-candidatura já desde o ano passado, sim. Né? Já vem trabalhando, mas a gente só vai ter uma pesquisa mais qualificada que aponte mesmo a vontade do eleitor quando os candidatos estiverem postos, né? Registro Definido o registro de candidatura, que começa em setembro, né? Há exatos 60 dias. Exatamente. Mas eu começo esse bate-papo, Davi, com essa questão do partido, né? Você hoje está no Avante. Avante. Por que no Avante? O Avante me deu as condições necessárias para que eu pudesse construir uma candidatura independente em que eu pudesse decidir. Eu estive na eleição de 2018 no PSB, do deputado Serafim Corrêa, a quem eu agradeço juntamente com toda a direção, mas eu não tive a oportunidade no PSB, não pela vontade da estadual. A estadual me deu total liberdade. O problema é que eu fui, vou revelar aqui, abatido em pleno voo, em uma composição que eu não participei, então eu fui, uma conjuntura nacional, fui obrigado a aceitar aquilo que foi decidido a nível nacional, sendo que a nível local eu tinha feito uma outra escolha, uma outra possibilidade, uma outra coligação. Então, não consegui escolher nem meu vice, para que você tenha uma ideia, e não pude escolher os aliados com quem pudesse disputar a eleição. E ainda assim, mesmo com essa decisão na nacional, uma outra decisão local impediu de realizar aquela aliança nacional. E aí, o que fizeram? Colaram a minha imagem no momento que o país passava por uma onda de conservadorista, né? Uhum. E isso aí causou muitos problemas a minha candidatura, mas mesmo assim, resultado muito positivo. E hoje o Avante me dá a condição de decidir com quem eu vou coligar, com quem eu vou andar, com quem eu vou me aliar. Essa condição que o Avante. Então eu tenho total autonomia a nível regional e nacional para decidir. Agora, o Avante não é um partido que tem fundo partidário generoso, né, como outros partidos. Não. Como é que você pretende vencer essa barreira? Com muita disposição, com ideias, com propostas. Eu vou ter a condição necessária para disputar. Hoje eu já tenho. Eu tenho 4 partidos pequenos, não são os partidos maiores, é o Avante, é o PROS, é o PMB e é o PTC, que tem pouco tempo. Tem algo em torno de 25 segundos de tempo de TV. Para mim é suficiente. Eu tenho essa estrutura, já tenho uma condição que os próprios partidos vão me dar, e com o que eles vão me dar, eu acho que eu estou preparado o suficiente para poder disputar a eleição. Porém, estamos conversando com novas possibilidades, com alguns outros partidos, e essa condição que eu tenho hoje, ela pode estar potencializada por 3 ou por 5. Então, tudo pode acontecer nos próximos 60 dias com relação a composições. Agora, eu ouvi uma frase tua que você não vai coligar com representante da velha política do Amazonas, né? Quem é a velha política? Não é a velha. Eu vou até... Porque eu não acredito que exista velha e nova política. Existem velhos e novos políticos. Vamos política... reformular, né? Políticos tradicionais. Políticos tradicionais, por exemplo. Quem já teve a oportunidade de governar e de administrar a cidade de Manaus, esses têm a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, já fizeram alguma coisa por nossa cidade, pelo nosso estado, e eu não vou coligar com ninguém, não vou fazer aliança com ninguém que já
governou ou administrou o estado do Amazonas. Então, daí você pode fazer a dedução de quem são as pessoas, né? Ex-governadores. O estado do Amazonas ou a prefeitura também, né? A prefeitura nem tanto, mas o estado do Amazonas, como eu já tive a oportunidade de governar o Amazonas e sei o que é possível fazer, e é por isso que eu vou remar contra esses governadores, ex-governadores, pelo que eles fizeram e pelo que eu fiz em 4 meses, eu afirmo que é possível se fazer muito mais. Era para Manaus e o Amazonas estarem numa situação muito melhor do que está hoje, em todos os aspectos, econômicos, de saúde, segurança, educação, infraestrutura, geração de emprego. Nós éramos para estar bem melhores com tudo aquilo que nós temos e aquilo que eu pude vivenciar em 4 meses de administração. E é com esse pensamento que eu quero poder enfrentar não as pessoas, mas confrontar as ideias e as teses. Eu quero combater as teses dos meus adversários, não a pessoa deles. Então, é dessa forma que eu quero poder ser candidato. Pois é, quem governou o Amazonas, desde a redemocratização, girou em torno de 5 pessoas, né? Um já morreu, foi o Mestrinho, depois o Amazonino, Eduardo Braga, Omar, Melo, né? Eu, interinamente. E agora o Wilson também. O Wilson Lima faz parte também desse seleto grupo de que eu não me aliarei. Não se aliaria com o atual governador? Não. Eu espero que ele comece a dar certo, que ele faça as coisas boas para Manaus, para o Amazonas, que o Arthur faça também, que o Bolsonaro faça, porque se esses caras acertarem, a vida das pessoas será melhor. Quando acabou a eleição, eu falei, olha, eu não votei nem apoiei no Wilson, mas ele é o governador de todos agora, inclusive o meu, e eu vou torcer por ele. Eu não apoio ele, não tenho aliança com ele. Porém, eu não sou da política quanto do pior, melhor, não. Eu quero o melhor. O que for melhor para o estado do Amazonas, independente de quem seja o governador e o prefeito, vai ser o melhor para a população e vai ser o melhor para mim. Se o senhor estivesse hoje na Assembleia, o senhor estaria contra ou a favor do impeachment? Eu sou pró-democracia. Eu sou pró-democracia. A democracia, o governo do Estado, ele não é uma empresa. E a população precisa estar atenta a isso. Eu alertei muito com relação a uma possível aventura, a colocar, usei até uma expressão, você entraria no avião, sabendo que o piloto... Eu falei isso, dos riscos e das consequências que tem o voto. E o povo queria mudar, uma onda de mudança, e votou para mudar. Nós estamos vendo que a administração que está aí do governo não é nem um pouco exitosa. Tanto é que, pela má administração que está sendo feita, o povo sente saudade daquele que ele renegou, daquele que ele recusou, daquele que ele disse não, que é o amazonino. Aí o amazonino aparece na frente da pesquisa agora, em função exatamente disso. E eu vejo o seguinte, eu sou pró-democracia. Ele ganhou, ele é o governador, foi eleito com a maioria dos votos, e não é uma empresa onde o gerente não está dando certo, eu troco o gerente. Não, a democracia não é assim. É a vontade do povo. E eu vejo que esse momento em que passamos por uma crise sanitária, econômica, era para o Estado tá trabalhando, os poderes estarem trabalhando de forma harmônica. Agora eu vejo aí um cabo de guerra para lá, um carro de guerra para cá, poderes, pessoas sendo usadas, e eu vejo isso muito ruim para o povo do Amazonas, para o estado do Amazonas. O estado parou. Só se fala em impeachment, só se fala em impedimento. Eu acredito, eu sou contra também impedimento do Bolsonaro. Lá na Câmara eu acho que tem uns 20 a 30 pedidos. Sou contra. 30, né? Eu sou contra porque ele ganhou, ele precisa governar, precisa administrar. E aqui da mesma forma com relação ao Wilson Lima, a quem eu não apoio, não apoiei, mas eu sou a favor da democracia. A democracia é vontade popular. A vontade popular foi expressa nas urnas. 70% dos votos o cara teve. Ele disse não a mim, disse não ao amazonino. É o Wilson. Ele está ruim, mas é de 4 em 4 anos que se troca.
vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que o Estado precisa voltar para, como o lema do Gilberto Mestrino, ao rumo certo, né? Para que nós possamos avançar nas políticas públicas em todas as áreas. Eu sou pró-democracia, não faço a defesa de governo, eu faço a defesa da democracia. Eu não acredito que este seja o momento de estarmos brigando. E como é que o senhor avalia a administração municipal do prefeito Arthur? O prefeito Arthur, ele foi eleito e reeleito. Quem avalia o político é o povo nas urnas. Quem avaliou isso foi o povo. O povo não tem mais condição agora de avaliar, porque ele não pode mais ser candidato. Ele não é candidato, eu acredito que ele também não tenha candidato. E eu vejo alguns acertos, vejo muitos acertos na administração do Arthur. Parabéns ao Arthur pelos acertos, porém tem muitos erros também que precisam ser corrigidos, muitos problemas que não foram corrigidos. Trânsito, transporte, mobilidade, e nós estamos trabalhando propostas nesse sentido que possam melhorar aquilo que eu acho que não teve avanço na administração do Arthur. É inegável, por exemplo, a questão da infraestrutura com a recuperação das vias, das ruas, dos becos, isso aí é fato. Tem uma situação abaixo do limite prudencial com relação ao pessoal, mas também tem uma outra situação que o salário é muito baixo dos servidores. Tudo isso precisa ser feito, precisa ser corrigido, a valorização dos professores, dos servidores. E outra, o próximo prefeito vai ter muitas dificuldades. Por quê? Se contraiu muito empréstimos, e esses empréstimos vão ser pagos pela próxima administração e a próxima e a próxima. E a partir da próxima administração, o administrador vai ter menos dinheiro para administrar e mais dívida para pagar. E isso tem que ser visto, tem que ser visto até pela população. Não se pode aventurar na escolha do próximo prefeito. Quando o senhor diz que não faz aliança com ninguém que foi governador e diz que isso não vale para prefeito, mas quando o senhor evita, eu já entendi. Quando o senhor evita fazer essa crítica ao atual eu prefeito, atendi a perspicácia do jornalista, do entrevistador. Eu vou colocar, olha só, eu não conversei com ele sobre isso, com o prefeito, eu não apoiei para prefeito nas 2 eleições dele, né? Eu não tenho aliança política dele, só que eu tenho respeito, eu tenho uma relação bem tranquila com ele. Agora, nós não temos aliança política nem de apoio. Essa é uma realidade. O que eu tenho é o respeito pela autoridade, pela pessoa do Arthur, pela história do Arthur. Eu tenho respeito pela autoridade, que é o Wilson, e pela autoridade, que é o Bolsonaro. Mas eu não tenho aliança com eles. Desde que o senhor disse que ia se candidatar a prefeito, o senhor não teve nenhuma conversa com o Arthur? Sim, nós conversamos, mas não tratou, por exemplo, eu fui visitar o Arthur e fui agradecer a ele pela homenagem que ele fez à minha esposa. Ele determinou 3 dias de luto. Isso foi uma deferência. Até hoje eu me emociono quando eu lembro disso. Eu vou ao cemitério e eu vejo, poxa, tem lá o diário oficial em que a minha esposa, a gente colocou isso lá. Tem tanta gente ali sepultada e olha só a homenagem quem prestou foi ele. Eu tenho respeito por ele. Eu tenho respeito pelas pessoas que fazem esses gestos, né? E só que do campo político, pelo que eu vejo, ele tem candidata, tem a deputada Conceição que se coloca como candidata, se afastou da secretaria. Os próximos 60 dias vão acontecer muitas conversas, né? Mas eu me afirmo para você, eu não tenho nenhuma aliança firmada com ele, nenhum compromisso de apoio. A Conceição pode ser candidata a vice também, né? A prefeita é o que está colocado, inclusive ela aparece em todas as pesquisas, né? Não existe candidato a vice. Nesse momento não existe candidato a vice, todos são candidatos a prefeito. Ela pode ser candidata a prefeito. Uma possibilidade, isso é real. A vice-prefeita, aliás, na sua chapa, por exemplo. Olha, eu não conversei com ela sobre isso, não conversei com ele sobre isso, e nesse momento o que eu tenho é o que eu posso falar. É o Avante, é o PROS, é o PTC, é o PTN, é o PMB. Quais são os outros partidos que estão na sua mira aí? Olha, eu tenho pelo menos 4 partidos na minha mira, mas eu quero manter a sigilo é a arma do negócio, o segredo é a arma do negócio. Então, isso vai acontecer, isso vai se afunilar, pode ter certeza, nos últimos 5 dias em que nós vamos firmar as alianças. O seu antigo partido, o PSB, está ali
O PT está de olho, o senhor também tem interesse em conversar? Eu já conversei com eles, deixei bem à vontade, eles têm um projeto nacional também, saí pelas portas da frente, sou amigo de todos eles, do Serafim, do Marcelo, do Joaquim, de toda a turma da Executiva Estadual e Municipal, e a gente tem conversado. Uhum. O que o senhor tem feito no dia a dia para para pavimentar essa candidatura que o senhor quer? Muita conversa, eu tenho reunido desde o ano passado com grupos da educação, estou formatando o plano municipal de educação, do esporte, plano municipal de esporte, plano municipal de mobilidade, plano municipal de saúde, plano municipal de transporte, plano da juventude, da cultura. Em todas as áreas nós estamos construindo um plano. Até o final de julho, agora, desse mês de julho, até o próximo dia 31 de julho, que é aniversário da minha mãe, foi o prazo que eu dei para todas as equipes de engenharia, de arquitetura, de esporte, de lazer, pessoal da medicina, da educação, da assistência social. Eu dei esse prazo para que eles possam finalizar os estudos, as propostas, e que a gente possa, até o próximo dia 15 de agosto, estar com todas as nossas propostas prontas para apresentá-las antes das convenções. É isso que eu estou fazendo. Como é que funciona isso? Vou te dar um exemplo. Deputado, eu digo assim, esse trabalho que é feito antes da campanha, de preparação de um plano de governo, por exemplo, isso é remunerado ou são amigos? Todos voluntários. Inclusive, eu não teria dinheiro para pagar essas pessoas. Por exemplo, como é que eu vou pagar um Tenório Teles? Um cara do peso do Tenório Teles, professor, doutor, um cara que entende muito e era meu vizinho na Betanha, do Morro, ele da Betanha. Professor Arone Bentes, professor também muito conhecedor, doutor Inês, pessoas que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado em educação, estão construindo um plano municipal de educação. Todos os voluntários, eles se reúnem na casa dele. Nessa pandemia, eu até reuni com eles, né, naquela forma, aquela forma remota online. De online. E isso nos traz uma alegria, porque estão todos focados em apresentar uma proposta factível para a cidade de Manaus de mudança, e é isso que nós queremos, é com isso que nós queremos convencer o eleitor no momento certo. Campanha eleitoral, como é que o senhor avalia? Muita gente acha que é possível vencer uma campanha eleitoral sem aquele tempo de TV, sem a propaganda na rua, só com a internet, né? Uma eleição municipal eu considero que é diferente de uma eleição presidencial, por exemplo, em que o presidente não está no dia a dia com as pessoas, né? Mais pelas mídias mesmo. Como é que o senhor avalia essa campanha de 2020? A municipal Como é que o senhor pretende trabalhar? TV, internet, rua? O que pesa mais nesse... Rua, TV e internet. Agora, o principal é você estar presente. Hoje eu estive pela manhã cedo. Antes das 6 da manhã eu já estava na rua. Já visitei hoje de manhã pelo menos 4 comunidades de Manaus. E eu faço isso diariamente. Antes das 8 da manhã eu já passei pelo menos 3 vezes, 4 vezes na semana eu faço isso. Fora que eu não estou reunindo com gente, com grupos grandes, minhas reuniões são pequenas, meus encontros são pequenos para ver uma possibilidade, para eu ver em loco os problemas daquela comunidade, né? E eu tenho feito isso, inclusive nas comunidades rurais. De lancha, pega um barquinho daqueles ali na Ceasa, a Marina do Davi, assim você vai conhecendo, vai visitando, para saber o problema. Não adianta, Manaus, não dá para governar Manaus de dentro de casa, não dá para administrar uma cidade como essa de forma remota, como um drone que você controla aqui, ele fica lá em cima, não dá. Você tem que estar no dia a dia. E aí essa condição que eu tenho, que Deus me proporcionou de ter muita saúde, de ter muita disposição, que eu quero poder, com a minha juventude, nem tanta juventude, mas uma juventude, né, saudável, que eu possa estar presente, sabendo das necessidades, e as necessidades elas aparecem no dia a dia quando você tem contato, pessoal. Qual é a sua idade? 51. 51. Ainda estou muito jovem. Somos da mesma idade. Pronto, sou doutor. As pessoas
quando vem um candidato na rua, conversando ali, a primeira atitude é querer que ele favoreça de forma imediata ali a comunidade ou a pessoa própria, né? Como é que o senhor tem lidado com essa questão? Olha, eu encontro, no meu dia a dia, eu encontro um professor, inclusive hoje, aqui no Educandos eu encontrei uma professora. Antes de vir para cá, eu fui almoçar. Fui almoçar numa peixaria de um amigo meu, que é na casa dele mesmo. E eu saía, uma professora me viu, não, o senhor Davi, obrigado, eu fui contemplado, o senhor me pagou o Fundeb e tudo mais. E hoje de manhã eu estava lá na Zona Leste, na comunidade Coliseu, onde eu encontrei também um policial que ele disse assim, olha, eu fui promovido o senhor que me promoveu, estava atrasada a minha promoção, o senhor promoveu. E eu acredito isso, é o chamado, a gratidão não prescreve. E é isso que me coloca na condição que eu estou. Né? E aí as pessoas me veem como uma opção, numa condição de esperança de que numa possível eleição eu possa resolver os problemas que eu estou lá enfrentando, que eu estou lá conhecendo e vivenciando no dia a dia. Sem prometer nada, sem me colocar, apenas dizendo o que eu fiz em 4 meses e aquilo que eu quero e pretendo fazer caso seja eleito pela vontade de Deus e do povo, de que o que eu posso fazer pela cidade de Manaus, o que eu fiz pelo Amazonas, de Inhamundá, lá na divisa com Pará, até Guajará, lá na divisa com Acre, o que eu fiz em 4 meses por esse estado, e aí o que eu posso fazer em 4 anos pela cidade de Manaus. Agora tem o que eu vou chamar aqui de fator amazonino, né? O amazonino já em 2 eleições entrou na sua frente aí. Em 2017 o senhor queria se candidatar pelo PSD, o senador Omar Aziz não liberou o partido para o senhor e acabou apoiando o amazonino, que venceu a eleição. Em 2018, de novo, ali estava o amazonino governador, o senhor foi candidato e acabou que o senhor ficou em 3º lugar. Uma boa pergunta. E agora tem o amazonino, ainda não disse que será candidato, mas as pesquisas todas colocam ele como candidato. A gente sabe que ele está... Ele é candidato. Ele está fazendo pesquisa também, né? Ele é candidato. E o Davi aparece em 2º lugar ali, junto com o amazonino. Como é que o senhor pretende vencer essa batalha com... O povo vai vencer. Vou já te explicar por quê. Todo o meu respeito ao amazonino, 4 vezes governador, 3 vezes prefeito. Eu acho que ele já deu a sua contribuição e a sua colaboração para o estado do Amazonas e para a cidade de Manaus. Aqueles que querem votar no amazonino achando que o amazonino possa resolver os problemas da cidade de Manaus, é a mesma coisa que você chamar o Pelé para entrar em campo e resolver os problemas da seleção do Tite. A questão física, a idade, ela limita, isso é natural para todo ser humano. E ele nem de longe lembra o gestor do passado. Nem de longe lembra. Então, é isso que eu quero que as pessoas possam entender. Na última gestão dele à frente da prefeitura, ele não conseguiu se credenciar para a sua própria reeleição, dado o seu desgaste e a condição que ele tinha naquele momento. Passados 8 anos, aumentou a idade, aumentaram os problemas, e eu vejo o seguinte, o amazonino é alguém que tem o seu valor, precisa ser respeitado, e eu o respeito, e eu ataco as suas teses, não a sua pessoa. E eu entendo que, com o decorrer da eleição, quando nós pudermos apresentar e que o eleitor começar a pensar, a raciocinar, de que Manaus precisa de um gestor, Manaus precisa de um síndico, precisa de um prefeito presente, onde o prefeito esteja acordando cedo, que esteja presente nos bairros, nas feiras, nas praças, nos terminais de ônibus, sabendo o problema e a necessidade da população, que essa pessoa possa governar e administrar Manaus. Então, eu não vejo hoje o amazonino com essa condição, até por causa da sua limitação em função da sua saúde e da sua limitação em função da sua idade. E eu quero poder ter essa oportunidade de discutir esse assunto. Não atacando a pessoa, não, mas discutindo e atacando as suas teses. Manaus não pode
ficar na mão de pessoas que não recebem o voto. Como assim? Você vota na Amazonina e quem administra é uma junta governativa que você não tem nem como chegar ao prefeito. Essa é uma realidade. Então, Manaus precisa de um prefeito que esteja presente, que seja constante a sua presença, onde ele possa estar diuturnamente junto à população. E como é que o senhor está avaliando as pesquisas eleitorais? O pessoal tem divulgado algumas pesquisas, várias, né? Mas percebeu que ninguém divulga resultado de segundo turno? Não. Você já percebeu? Eu não sei nem se estão fazendo. Não, estão fazendo. Eu não acredito nessas pesquisas do jeito que está sendo feito, porque você coloca ali 20 nomes, né? É difícil até para o eleitor escolher alguém, e aí ele escolhe aqueles que estão mais à frente ou que são mais conhecidos. Eu não fiz, mas eu já vi 3 pesquisas com cenário de segundo turno. Uhum. E aí, o Davi, tá bem? É bem diferente do resultado que aparenta. Olha, é natural, o Amazonino já foi 4 vezes governador, 3 vezes prefeito, foi para o segundo turno, na eleição de 1 ano e meio atrás. É natural que ele esteja na frente. É natural que ele esteja na frente. O primeiro nome que ele é o Negão, o pessoal fala assim. E é natural que ele esteja na frente. Só que a diferença ela é bem menor do que o que está aparecendo aí. E o resultado de segundo turno ele é bem diferente do primeiro turno. Então, é isso que eu quero trabalhar, é com isso que vou trabalhar, e é por isso que eu vou buscar novas alianças, novas possibilidades, novos partidos, tempo de TV, para que eu possa apresentar à população todas essas minhas ideias e as minhas propostas. Para a gente finalizar, o que o senhor acha que a cidade mais precisa, ou com mais urgência, ser resolvido pelo prefeito que as vai próprias pesquisas assumir? falam que o povo clama muito por segurança, que é atribuição do Estado. Mas a prefeitura pode contribuir através da Guarda Municipal. E nós temos uma proposta para a Guarda Municipal. Nós estamos construindo uma proposta. Inclusive, obrigado ao Dr. Sérgio Fontes e toda a equipe que está me ajudando a elaborar essa proposta. Olha, outro que eu não teria. Como é que eu vou pagar um cara do quilate do Sérgio Fontes se não for a amizade e o amor que ele tem por Manaus? E eu vejo que dessa forma a gente possa contribuir e colaborar para a nossa cidade e pelo crescimento da nossa cidade. Eu vejo o momento político agora como a oportunidade do povo saber escolher em quem votar. Eu quero pregar aqui, eu estou pregando uma coisa igual Moisés, a voz que clama no deserto, né? Voto tem consequência. Você vai escolher aquele ou aquela que vai cuidar da vida da sua cidade. Os problemas da cidade, como você perguntou, mobilidade, trânsito, transporte, segurança, a prefeitura pode ajudar com a guarda municipal. Mas hoje um dos grandes problemas é exatamente esse, professor. É trânsito, transporte, mobilidade, além da geração de emprego. É fundamental gerar emprego e também oportunizar esporte, lazer, que a prefeitura esteja presente na vida das pessoas através das suas ações empreendedoras. Mas, acima de tudo, transporte, pessoas perdem muito tempo dentro do transporte coletivo, a melhoria desse serviço, trânsito, mobilidade, tudo isso nós temos propostas para melhorar. Agora, eu particularmente não acredito que o transporte possa ser melhorado com esse sistema de ônibus. Mesmo a proposta que tinha de um sistema de BRT, né? Eu acho que o Manaus, com 2 milhões de habitantes, já merece ter um transporte mais rápido. Muito caro, porém não impossível de se fazer. Inclusive, eu fui contactado por uma empresa da China. Eu iria viajar para a China exatamente em abril, tive que abortar, eu estava pedi autorização do consulado da embaixada chinesa para comprar passagem e eu tive que cancelar exatamente por causa da pandemia. Mas alguém tem que fazer algo tem que começar a ser feito. E assim que eu tiver com as propostas, com as ideias concluídas, eu quero apresentar à população, sem assoldamento, sem me antecipar ao que pode acontecer. Porém,
tornando o transporte coletivo mais efetivo, com um modal diferente daquilo que está aí. Isso aí vai ficar para as próximas entrevistas até eu concretizar esse planejamento. Ok, a gente está chegando aqui a 30 minutos de bate-papo. Rápido, né? Eu passo a bola para o senhor finalizar, 1 minuto. Opa, obrigado pela oportunidade, mais uma vez ao Amazonas Atual, ao professor Valmir, a toda a sua equipe, dizer para Manaus que nós estamos construindo uma proposta, ainda estou como pré-candidato, daqui a 60 dias temos as convenções, e eu quero me apresentar como candidato, não novo, não velho, mas alguém que tem preparo e conhecimento para poder resolver os problemas da cidade de Manaus. Isso que nós vamos fazer, no momento certo eu estarei me apresentando dessa forma, em que eu possa trabalhar juntamente com toda a nossa equipe, Manaus, uma cidade melhor para se viver. Ok. Essa história de novo e velho caiu no desgaste. Caiu no desuso. Isso aí não emplaca mais, viu? Não vamos por modismos. Ok, a gente agradece a você que acompanhou com a gente essa entrevista e voltamos na próxima semana com mais um político para bater um papo aqui. Obrigado. Valeu. Tchau.